Oramos. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer, porque até agora já temos sentido a Tua presença e podemos ouvir da Tua palavra agora nesse momento em diante. Que Paulo venha a ser usado e que não venha a ser ele falando, mas sim totalmente o Teu Espírito para essa igreja, que essa igreja possa receber essa palavra, mas não somente ouvi-la, mas pôr em prática diariamente, Senhor. Usa esse irmão, usa o Paulo, Pai, para que ele possa ser uma bênção para cada um que está aqui. E que a palavra que Tu colocou no coração dele venha impactar a vida e gerar transformação. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu convido desde já a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Fica lá no Novo Testamento. Primeiro vem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois, se eu não me engano, vem Atos. Logo após, vem Romanos, lá no Novo Testamento. Livro de Romanos, no capítulo 12. E o versículo 2, prometo que vou ser rápido, as horas já têm se passado. Olhe para quem estiver do seu lado, se ele estiver sem Bíblia, compartilhe para que todos nós podemos ler a palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia um pouquinho antes, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Capítulo 9, e o versículo 15. Atos dos Apóstolos, um livro antes, capítulo 9 e versículo 15. Diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Pode tomar o seu assento nesse momento? O presbítero Fábio falou aqui, o presbítero Vilmar também falou. Quando nós falamos em missão, primeiramente nós temos que lembrar, e eu gosto sempre de falar isso porque nós muitas vezes esquecemos das outras pessoas e temos facilidade somente de lembrar de nós mesmos. E eu entendi que se não existisse missão, você não estaria onde você está nessa noite. Se não existisse missão, você não tinha a oportunidade de estar ouvindo essa palavra nesse momento. Se não houvesse missão, a palavra do Senhor não tinha alcançado a sua casa, a sua família e os seus filhos. E por que não dizer que talvez muitos não estariam aqui nesse momento, porque o inimigo já tinha ceifado muitas vidas, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio com esse evangelho, que tem alcançado as nossas casas e as nossas famílias. Não tem como não lembrar da minha cidade, onde eu vivi muitos anos, na cidade de Botuverá, sempre falo aqui, de pelo menos 3.800 habitantes, uma cidade pequena. E eu agradeço a Deus, porque algum dia Deus tocou no coração de um pastor, que na época era o pastor Wilson Zimmermann, na cidade de Brusque, onde eles resolveram investir num missionário, na cidade onde eu morava, onde começaram a fazer o culto numa humilde casa, aonde a minha tia primeiramente aceitou a Jesus, depois a minha mãe aceitou a Jesus, logo após o meu pai, que nunca disse assim, eu nunca vou aceitar esse Jesus aí, veio para a igreja e aceitou Jesus também. E eu tenho o privilégio de dizer que através desse evangelho que alcançou a nossa casa, alcançou a nossa família, iniciou uma igreja lá naquele lugar. E eu tenho o privilégio de dizer que essa igreja está hoje com pelo menos 80 membros e com 120 a 130 congregados. Irmão Paulo, isso é pouco? Não, isso é muito. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ei, quanto vale uma alma para você? Qual é o valor que você pensa ou imagina que uma alma vale? A Bíblia diz que no mundo inteiro não tem valor que pode pagar uma alma. E já notou como nós temos facilidade de esquecer esse assunto? Gostamos de falar de tantos outros assuntos. Gostamos de falar sobre tantos outros assuntos que vão falar de bênção para a nossa vida. Mas esquecemos de falar desse amor tão grande que alcançou as nossas vidas.
E quando eu olho para esse texto, não tem como pensar diferente. Eu entendo aqui agora, Jesus quando subiu ao céu, depois que ele ressuscitou, ele deixa um legado para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele continua: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão amor sobre os enfermos e serão curados. E ele continua. O que me chama a atenção é que no final desse capítulo, ele diz que quando os discípulos foram, os apóstolos foram, tudo o que eles pregavam acontecia. Os sinais iam ao encontro da vida daquelas pessoas a qual eles pregavam esse evangelho. Mas o tempo foi passando. E agora Deus olha para a terra e vê que aqueles apóstolos que ele tinha chamado tinham tanto se apagado. Por mais que eles foram conhecidos como mártires, mas Deus deseja levantar um outro homem. E pelo menos a partir do capítulo 9, a Bíblia fala desse homem chamado Saulo. Um homem que ele cresceu na cidade de Tarso. Aos 12 anos ele conhecia, primeiro que era conhecido como Miná, mas depois uma linguagem oral é conhecido para nós como Torá, que era a lei daquele tempo. E ele já aprendeu aos 12 anos tudo isso, mas depois, conforme ele foi crescendo, colocaram ele numa escola muito boa, uma faculdade muito boa. E ele cresceu aprendendo tudo sobre essa lei. Lá em Jerusalém. A Bíblia diz que ele volta para Tarso, mas depois aqui em Atos nós encontramos versículo que diz que agora esse homem chamado Saulo, ele volta para Jerusalém. Mas aí começa uma história totalmente diferente. Por quê, irmão Paulo? Porque agora Saulo, com todo o conhecimento que ele tinha, ele não conhece o Jesus que tinha se entregado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. E ele faz tudo ao contrário do que nós podemos imaginar. Ao invés de ele falar desse amor, ao invés de ele falar pelo menos um pouquinho daquela lei que ele tinha aprendido, não, ele se revolta contra os cristãos. E aonde ele vê alguém que prega sobre Jesus, que fala que Jesus ressuscitou entre os mortos, a Bíblia nos fala que por onde ele passava, ele ia, imagina uma noite como essa, de repente entra o cavalo de um lado, o cavalo do outro, ele vem com a espada, pega os nossos filhos, pega a nossa esposa, sai arrastando o cabelo pelo meio aqui afora e leva para a cadeia. Ele chegava nas igrejas e destruía os cultos. Ele prendia muitos cristãos, algumas crianças ele matava. Por que, irmão Paulo? Dentro dele, ele tinha uma raiva. Ele queria preencher um vazio na sua alma, atacando os cristãos. Ele chamava de seita. A minha Bíblia diz que isso continuou por um bom tempo. Mas um certo dia, eu imagino Deus, pastor Adão, uma conjectura minha, eu imagino Deus olhando do céu e diz: olha, esse tal de Saulo aí é fogo mesmo, olha, o que ele está fazendo? Quem ele pensa que ele é? Até Pedro que era brabo, André não está mais aqui, até Pedro que era brabo, pastor Adão, está com medo desse homem chamado Saulo. Até Pedro que era tão corajoso, agora ele corre quando ele ouve dizendo que Saulo está vindo para a cidade. Todo mundo tem medo desse homem. Eu imagino Deus se levantando do céu, assim como ele se levantou lá para Estevão, que a Bíblia diz que quando Estevão lá, que a Bíblia fala de Estevão, que Estevão estava pregando a palavra, e eles pagaram agora para outras pessoas testemunhar contra Estevão, e a Bíblia diz que ele foi agora apedrejado, e a Bíblia também diz que no momento que ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos, e na sua direita, ele viu Deus, na sua direita estava Jesus. Do mesmo jeito que Deus naquele momento estava em pé, porque a Bíblia fala que ele estava em pé, e Jesus no seu lado também em pé. Agora eu imagino Deus olhando lá do céu, dizendo assim: quem esse homem pensa que é? Quem esse tal de Saulo aí pensa que é? Afrontando a minha igreja. Eu imagino Deus dizendo: eu vou botar um fim nisso. E agora lá vai Saulo, cheio de raiva, cheio de ódio, caminhando naquele lugar, eu imagino, né? Um tanto quente no seu cavalo, Nilson. E agora a Bíblia não fala em cavalo, mas penso eu, porque naquele tempo os policiais do Sinédrio andavam em cavalos, para ser mais rápido de um lado para o outro. A Bíblia diz que veio uma luz muito forte. E essa luz fez com que o cavalo naquele momento se assustasse, e os olhos de Saulo, melhor dizendo, a pupila dos seus olhos queimaram. E nesse momento ele cai assustado. Eu imagino Deus Todo-Poderoso olhando, dizendo:
Saulo, chegou a tua vez. Eu vou mudar a tua história. E Saulo diz, quem que tu és? E ele diz, eu sou o Deus a qual tu persegues. Eu sou Jesus, melhor dizendo, a qual tu persegues. A partir daquele momento, se você olhar para a história, Saulo que dava ordens, agora ele recebeu ordens dizendo a casa que ele devia de ir. Ele vai cego lá para aquele lugar, eles levam ele lá para aquela casa. A Bíblia fala um homem chamado Ananias, que foi esse versículo que eu li aqui. Eu imagino Deus mostrando através de uma visão para Ananias, dizendo, olha, vai chegar um homem aí, e você deve orar por ele. E ele dizendo, eu vou, Senhor, eu vou sim. E de repente Deus diz, esse homem é Saulo de Tarso. Eu imagino que ele se assusta, pastor. Por quê? Porque ele matava os cristãos, aonde chegava ele acabava com tudo. Agora a Bíblia diz que Deus diz, não, para mim, foi o versículo que eu li, para mim, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está no seu lado e diz assim para ela, você é um vaso escolhido. Diga, você é um vaso escolhido. Mas me pergunte, para quê? Pergunte, para quê? Para levar o Evangelho a todas aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra. E a minha pergunta é o seguinte nessa noite. O tema da minha mensagem nessa noite, eu quero ser rápido. É assim, vaso escolhido precisa ter ousadia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido ousado para Deus? Como que você tem falado de Jesus para as pessoas, primeiro, que estão na sua casa? Qual o testemunho de vida que você tem dado lá dentro da sua casa? Muitas pessoas até falam em missão. Muitas pessoas até ouvem falar em missão, que quando é feito o pedido da oferta, eu sei porque eu já fui ignorante desse jeito. Sabe o que faz? Já estão eles pedindo dinheiro de novo. É mais ou menos assim, pessoas que não conhecem a palavra, não entendem o que é o amor de Deus, não entendem o investimento que essa igreja está fazendo nos campos lá fora. Enquanto você está em casa comendo pipoca, assistindo um bom filme, tem missionários que estão lá, trabalhando, fazendo de tudo para conquistar uma alma para Jesus. Porque eles sabem que dentro deles arde uma chama, dizendo, eu preciso ganhar almas. Eu preciso falar desse amor. Eu preciso conquistar pessoas. Eu não posso ficar parado enquanto irmãos meus estão morrendo. Eu não posso ficar parado enquanto pessoas ignorantes da palavra estão indo para o inferno. Eu já li estatísticas aqui, um culto um dia desse, que pelo menos enquanto nós estamos nesse culto, em 1h30 de culto, 8.000 pessoas morrem. Dessas 8.000 pessoas, 6.000 pessoas vão para o inferno. Olhe para quem estiver do seu lado, diga assim, você não se sente culpado? Diga, você não se sente culpado? A estatística ainda diz que o brasileiro investe mais em chicletes em bala do que na obra missionária. E se eu e você fomos escolhidos, somos um vaso escolhido, nós temos que ter ousadia, nós temos que ser ousado para pregar a palavra, nós temos que ser ousado para ofertar, nós temos que ser ousado para se colocar dentro do lugar que Deus quer para a sua vida. E eu não consigo entender muitas pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, dizem que são cristãos, e não conseguem dar fruto. Como assim, irmão Paulo? João no capítulo 15 fala, se você quiser abra a sua Bíblia ou lê lá na sua casa. A Bíblia diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. E a Bíblia diz, eu vou resumir, se vocês estão ligados em mim, automaticamente vocês têm que dar fruto. Se vocês estão ligados em mim, automaticamente vocês têm que dar fruto. É uma palavra muito séria, sabe por quê? Porque se você não está dando fruto, você não está ligado nele. Se você não está ligado nele, você vai ser cortado e lançado no fogo. Isso se fala de inferno. O que mais, irmão Paulo? Existem pelo menos 3 estágios na vida do cristão. O primeiro que ele aceita Jesus, disse, eu quero esse Jesus. E ele começa a comer aquele mingauzinho, ele vem para o discipulado. Não adianta dar outra comida, porque ele não vai conseguir comer. O segundo estágio é aquele que ele já escolhe. O que ele vai comer, ele escolhe. Ele diz, não, eu sou obrigado a participar da escola bíblica, porque só o discipulado é pouco para mim. Eu sou obrigado a aprender mais. O terceiro estágio, tem que dar fruto.
Olhe para quem estiver do seu lado e diga: em que estágio você está? Diga: em que estágio você está? Se você está no terceiro, você tem que dar fruto. Se você está ligado na videira, você tem que dar fruto. Agora Deus escolhe esse homem, que era chamado de Saulo, mas logo após, Deus vai lá e transforma o nome dele para Paulo. Agora a Bíblia diz que os apóstolos que estão ali, eles ficam um pouco com medo. Imagina, um homem que era sanguinário, matava muitas pessoas, muitos cristãos, agora está ali no meio deles. Eles pensam: olha, é uma jogada dele para conseguir pegar nós numa emboscada. E eles ficam um pé atrás. Agora os historiadores dizem que Paulo vai e fica pelo menos 14 anos costurando tenda. Por que, irmão Paulo? Porque ele tem que esperar a poeira baixar. Imagina, se ele estava dentro, junto com os soldados romanos. Agora, ao invés de ele ser perseguidor, ele pega e vai para o lado daquelas pessoas que ele está perseguindo. Agora ele fica pelo menos 14 anos, esperando a poeira baixar, esperando eles esquecer. Os historiadores dizem que, e a minha Bíblia também diz, que quando Deus deu uma visão a Barnabé, dizendo: vai lá e chama aquele que era Saulo de Tarso, e vão fazer a minha obra. Os historiadores dizem que quando Barnabé chega para conversar com o Saulo, que agora era Paulo, os historiadores dizem que imediatamente, quando Barnabé contou a visão, ele pegou uma jumenta, ou pegou um camelo, e subiu naquele camelo e disse: eu não posso perder mais tempo. Eu tenho que ganhar almas para Jesus. Eu não posso perder mais tempo. Eu quero agora fazer com que esses 14 anos que eu perdi, mais o tempo que eu fui contra a igreja do Senhor, fazer valer a pena. E agora, se você começar a ler o livro de Atos, que é um livro muito bom, você vai entender que agora esse livro de Atos, ele é preenchido por palavras que vão falar muito sobre esse homem chamado Paulo. Porque onde ele vai, ele convence as pessoas. Aonde ele chega, ele faz com que as pessoas venham conhecer esse amor verdadeiro. Aonde ele chega, ele faz muitos milagres acontecerem pelo nome de Jesus. Existe pelo menos a primeira viagem missionária, depois a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. A segunda viagem missionária me chama a atenção, porque a Bíblia diz que depois de ele passar por Bereia, ele chega num lugar chamado Atenas. Já falei aqui na igreja um dia, e esse lugar, a Bíblia diz que eles não faziam outra coisa a não ser adorar a outros ídolos. Eles eram um tanto intelectuais. Atenas já era dado esse nome porque existia uma deusa chamada Atena. E essa deusa era a deusa do sexo. E o que acontece? As pessoas eram influenciadas por esse tipo de deuses. Naquela cidade existia pelo menos 3.000 estátuas, até aquele momento. Por que, irmão Paulo? Porque a minha Bíblia diz que quando Paulo desembarca naquela cidade, ela era uma cidade portuária. Quando Paulo desembarca lá, a Bíblia fala, no original quer dizer, perturbou-se o seu coração. Perturbou-se o seu coração quando ele começou a olhar para aquelas pessoas adorando tantos outros deuses. Começou a perturbar o coração quando ele viu aquelas pessoas indo atrás daqueles filósofos, que eram filósofos que corriam atrás da própria razão. Através do que eles tinham de melhor, eles pegavam as suas qualidades e colocavam acima de tudo, e pregavam em cima daquela filosofia. Paulo sabia o que era isso, porque ele veio de Tarso, e Tarso tinha muitos filósofos que falavam sobre isso, ele cresceu aprendendo sobre isso. E sabe o que ele veio no coração dele? Porque ele tinha um coração missionário, ele era um vaso escolhido. Eu não posso deixar que essas pessoas se percam. Do mesmo jeito que Jesus tocou na minha vida, eu quero que ele alcance essas pessoas também. Ei, eu e você, se você olha para pessoas, olha para os seus vizinhos, ouve o que foi falado aqui nessa noite sobre missão, e o seu coração só ri por dentro, e você não sente pelo menos a presença de Deus, ou não entende o que é a obra missionária, há uma grande probabilidade que você tem que nascer de novo. Há uma grande probabilidade que você tem que conhecer esse Jesus ainda. Há uma grande probabilidade que Deus tem que fazer com que uma luz muito forte venha ao teu encontro. E toque no que você mais ama, pelo menos, para que você venha entender o que é a obra missionária. Eu imagino a vontade de Jesus. Dizendo, olha, eu passei 3 anos e meio ali. Eu sei como são esses seres humanos, eu sei como são essas pessoas. Eu sei como eles pensam em si mesmo. Mas agora eu tenho um homem lá que vai fazer a diferença, que é esse homem chamado Paulo.
Vaso escolhido, ele tem ousadia. Aonde ele chega, ele faz a diferença. A Bíblia diz que Paulo não se contentou em só falar ali naquelas praças. Ele foi no Areópago, que é um lugar muito conhecido lá. E quando ele chega, eles convocam muita gente, eles ficam todos sentados ao redor, esperando o que Paulo vai falar. E Paulo começa a pregar uma mensagem, um sermão. E ele começa a falar desde a criação do universo. Ele começa a falar desde que o ser humano foi criado, e fala sobre o amor de Deus para o ser humano. E ele começa a dizer, de uma célula só, Deus fez todos os seres humanos. Ele começa a falar com aquela sabedoria que ele também tinha. E ele começa a conquistar o coração daquele povo e transformar aquelas vidas. A Bíblia fala e chama a atenção de pelo menos essas duas pessoas, que foram Dionísio e Dâmaris, que aceitaram aquela palavra e foram mudados e transformados, que eram os principais lá daquele lugar. E muitas pessoas foram impactadas, mas por que, irmão Paulo? Porque naquele lugar chegou um vaso escolhido. Olhe para quem estiver do seu lado e pergunte, o que você tem feito para conquistar essa pessoa que você ama para Jesus? Diga, o que você tem feito para conquistar essa pessoa que você ama para Jesus? E a maior dificuldade que eu vejo, eu sei porque eu atendo pessoas lá na Vila Nova e quando eu posso aqui na sede também. A maior dificuldade das pessoas está em entender a palavra de Deus. Porque a maioria delas que não entende o que é o amor de Deus e não sabe o que é a obra missionária, eles têm dificuldade consigo mesmo. A dificuldade não está nas pessoas ao seu redor, mas está contigo mesmo. Irmão Paulo, o que eu tenho que fazer? Se nessa noite você abrir o coração e dizer, Deus, a partir de hoje, eu sei que eu sou um vaso escolhido, mas eu quero me despertar para essa grande missão que tu tem, não falado assim, se vocês querem, vocês devem fazer missão, se vocês querem, vocês devem pregar o Evangelho, se vocês querem, vocês devem pregar o amor de Deus, quando vocês tiverem tempo, vocês falam de Jesus. Não, ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não deu alternativa, ele disse, ide, vocês têm que ir, vocês têm que fazer. O que mais, irmão Paulo? Terceira viagem missionária de Paulo. Paulo chega num lugar chamado Éfeso, e aonde ele chega agora ali, ele já começa a impactar o coração e a vida daquelas pessoas. Quando ele chega, vou resumir porque já é quase 9h15, quando ele chega ali, tem algumas pessoas ali que já conheciam Jesus, pastor Adão, mas a Bíblia diz que quando Paulo perguntou, vocês já são batizados com o Espírito Santo? Eles dizem, o que é isso? É alguma coisa para comer? Eu não entendo o que é esse negócio de batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo orou e eles foram batizados com o Espírito Santo. Até naquele momento não se ouvia falar de salvação de almas naquele lugar. Até naquele momento não havia nada de diferença lá nesse lugar chamado Éfeso. Mas depois que chega um vaso escolhido, que tem ousadia, ele faz a diferença onde ele chega. A Bíblia diz que pessoas que tinham ali, macumbeiros que tinham ali, jogam os seus livros de macumbaria. E pelo menos, se eu não me engano, 50 mil moedas de prata, que valiam todos aqueles livros, eles queimaram naquele dia. O forte daquele lugar se chamava Deusa Diana. Eles ficavam pelo menos, se coloque de pé nesse momento, eles ficavam pelo menos 2 horas, dizendo assim, grande é a Diana dos Efésios. A idolatria era muito grande naquele lugar. A Bíblia diz que Paulo ficou pelo menos 2 anos pregando ali, e Paulo conseguiu, através desse evangelho que mudou a vida dele. Irmão Paulo, o que eu preciso para fazer a diferença? Um vaso escolhido você já é, por isso que você está aqui nessa noite. Um vaso escolhido você já é. Tem gente que não valoriza esse negócio de escolha, eu valorizo. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de escolha, quem aqui já comprou tomate? Alguém já comprou tomate? Já foi lá comprar na feira tomate? Quando você vai lá comprar tomate, o que você faz? Você pega o que tem pela frente? Não, né? Você vai lá e escolhe, não é assim? Quando se fala de escolha, você vai lá e pega o melhor. Escolhe. Deus te escolheu. Ele te escolheu. Ei, essa palavra nessa noite foi para pesar um pouquinho a nossa consciência. Isso, irmão Paulo, claro que é. Para nós entender que nós não fomos chamados para ficar parados. Irmão Paulo, meu tempo já passou. Ei, quem disse que o seu tempo já passou?
Deus tem promessas para a tua vida. Esses dias eu falei com o Senhor que ele é crente há um bom tempo. E ele disse assim: Paulo, eu não tenho sabedoria para pregar. Eu não sei pregar a palavra. E eu olhei para ele, porque eu conheço a vida dele, e disse: quem que tu era antes de aceitar Jesus? Ele começou a contar, eu me assustei. Eu disse assim: o teu testemunho vai salvar a vida de muitas pessoas. E aí o meu testemunho, contar quem nós éramos no passado e quem nós somos agora depois de conhecer Jesus, faz toda a diferença. Paulo, em 2 anos que ficou em Éfeso, ele virou aquela cidade de cabeça para baixo. Como assim, irmão Paulo? Mulheres que eram prostitutas agora se convertem ao cristianismo e começam a glorificar, se forma uma grande igreja naquele lugar. Pessoas que adoravam o diabo agora começam a adorar a Deus. Eu queria que você olhasse para quem estiver do seu lado e diga assim: ei, você pode mudar a vida de muitas pessoas. Diga: você pode mudar a vida de muitas pessoas. Esse evangelho alcançou a minha vida. Esse evangelho alcançou a minha casa. Esse evangelho alcançou a minha família. Eu fico imaginando aonde que eu estaria nesse momento se ele não tivesse alcançado a minha casa e a minha família. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Lembre-se nesse momento como você era. Espírito Santo, nesse momento, faz os teus filhos lembrar quem eles eram. O Espírito Santo vai lembrar você e vai mostrar quem você era, onde você estaria nesse momento. Ei, será que nós não temos que fazer um pouquinho mais para esse Jesus que mudou a nossa vida? Será que nós não temos que nos colocar mais dentro da posição que Ele quer? Irmão Paulo, o que é esse negócio de posição? Não estou entendendo. É mais ou menos assim. Tem pessoas que aceitaram Jesus, mas não se despertaram ainda. Continuam fazendo as mesmas coisas que faziam quando não eram cristão. Continuam tendo as mesmas atitudes. Jesus quer te colocar nesse momento no lugar certo, para que aonde você chegar, eles vão dizer como eles diziam para o profeta Eliseu: aí tem um homem de Deus. Eles vão dizer: aí tem uma mulher de Deus. Aí tem uma jovem de Deus. Essa moça, quando ela chega, quando ela canta, quando ela pega o seu instrumento para tocar, é diferente. Ei, nós precisamos fazer mais do que nós temos feito. Nós precisamos despertar de um sono profundo. Irmão Paulo, o que é isso? Sabe o que é? Jesus está voltando. Ele tem pressa de que eu e você, nós fomos formados com um propósito de fazer a diferença nessa terra. E se nós não estamos fazendo o que Jesus pediu para nós estamos fora do propósito, fora da vontade de Deus. Ei, esse amor é tão grande, é de uma tal maneira que Ele não olhou quem você era para alcançar você. Eu imagino Deus ali olhando para o Antigo Testamento, vendo as pessoas fazendo tudo errado. E agora a Bíblia diz, né, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Imagino Deus dizendo: eu vou investir nessas pessoas. Eu vou enviar o meu filho para que venha tentar compreender o pensamento e o coração do ser humano, para conquistar cada um deles. Como é bom saber que Jesus mudou a nossa vida. Eu quero aqui nesse momento só lembrar a você que Eclesiastes no capítulo 12, Salomão, que aproveitou muitas coisas, foi um rei muito sábio, muito rico, ele disse assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual você venha dizer: não tenho mais nele contentamento. Sabe o que ele está dizendo? Olhe para cá. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: aproveite o tempo que você tem enquanto você pode. O tempo passa muito rápido. Ele está dizendo assim: ei, há tempo para nascer, mas há tempo para morrer, não há tempo para viver. Nós temos pouco tempo. Eu e você temos que fazer mais. Sabe quando nós notamos que nós ficamos velhos? Quando nós vamos lá na frente do espelho, nós notamos que nós era magro que nem um palito, mas agora nós já temos uma barriguinha. Ó, eu já tenho uma barriguinha. Notar que um dia você tinha cabelo, agora você já está carequinha. Notar que um dia o seu cabelo já era escuro, mas agora o seu cabelo está branco. O tempo passa rápido. Ei, faça a missão hoje, ou talvez você não faça nunca mais. Não deixe o tempo testemunhar contra você, que até agora você não fez nada para Jesus.
E eu falei aqui nessa noite que vaso escolhido é o quê? Tem o quê? Ousadia. E eu creio que nessa noite eu tenho pessoas ousadas aqui, tem? Tem pessoas ousadas? Levanta a sua mão, tem? Oh, que benção. Então tá bom, vou fazer o convite, já que tem. Eu quero convidar aqui você que quer aceitar um desafio nesse ano 2015 de ganhar uma alma para Jesus. Tem alguém? Quem é o primeiro? Venha correndo, meu irmão, já é 9h20. Quem é que quer ganhar uma alma para Jesus nesse 2015? Venha para frente. Eu quero orar por você. Vaso escolhido tem ousadia. Essa ousadia vai fazer de você uma pessoa diferente. Essa ousadia vai fazer você acordar de madrugada para orar por pessoas que precisam alcançar essa palavra. Ei, essa ousadia vai fazer de você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Para ouvir o clamor das almas perdidas, preciso me apaixonar, amar essa gente, não posso mais continuar tão indiferente. Preciso me apaixonar, amar essa gente, não posso mais continuar tão indiferente. Sabe o que eu lembrei aqui? Sabe o que eu lembrei? O Espírito Santo fez eu lembrar. O Espírito Santo falou no meu coração: Paulo, quantos cultos foram feitos, pastor Adão, como esse na cidade de Brusque, para que eles viessem investir, dizendo: vamos enviar um missionário lá para Botuverá, para que famílias venham ser alcançadas lá. Quantos cultos desses foram esses? Ei, quantas vezes pessoas como vocês que vieram na frente, chegaram à frente também lá naquela cidade para dizer: eu vou ganhar uma alma para Jesus, e vestiram essa camisa, entenderam que o amor de Deus quer alcançar a muitas outras pessoas. Eu quero que nesse momento, irmão Paulo, eu tenho uma chamada no meu coração de fazer a obra missionária transcultural para outro lugar, para outro país. Por que, irmão Paulo? Porque eu tenho certeza que o nosso pastor vai ter prazer de daqui a pouco estar enviando um missionário daqui dessa cidade para outro país, para outro lugar. Tem alguém que deseja? Tem alguém? Tá aqui um, tem mais alguém? Mais alguém? Tem chamada missionária transcultural para outro lugar? Levante a sua mão. Tem mais alguém aqui? Tem mais aqui? Fique com a mão levantada, por favor. Eu vou orar por você. Você que quer fazer missão transcultural, eu quero orar por você nesse momento. Fique com a mão levantada aqueles que levantaram antes da missão transcultural para outro país, outro lugar. Senhor meu Deus, aqui estão, Senhor, os teus filhos. Eu fiz o convite nessa noite, Senhor. E um certo tempo atrás, Senhor, quando alguém, Senhor, tinha falado para mim o que eu queria ser, sair do meu lugar, e cheguei lá naquele altar, porque eu queria ser alguém diferente. Eu queria ser alguém que viesse fazer a diferença nessa terra. Aqui estão, Senhor, os teus filhos. Eles têm, Senhor, uma chamada no seu coração. Eles têm, Senhor, o desejo de falar do teu amor em outros países, em outros lugares. A partir desse momento, Senhor, que essa chama possa arder ainda mais no interior do coração dos teus filhos. Que essa chama, Senhor, venha a cada dia tomar conta do coração deles. E que tu venha preparar os teus filhos. Que tu venha a cada dia capacitar eles, Senhor. Que tu venha, Senhor, realmente colocar pessoas no caminho deles. Pessoas que tenham visão missionária e que venham enviar, Senhor, eles para o campo missionário. Senhor Deus, eles estão numa preparação. Eles estão num tempo, no momento certo, Senhor. Tu farás acontecer na vida deles. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Preciso me apaixonar, amar essa gente, não posso mais continuar tão indiferente.
agora, tá? Agora eu quero orar por você. Não sei se eu estou sem retorno, mas eu não estou escutando nada do que eu estou falando. Eu queria que os irmãos que estão aqui na frente, nesse momento, colocassem a mão no seu coração. Porque você não está fazendo esse propósito somente diante de mim e dos obreiros do pastor Adão que está aqui. Você está fazendo esse propósito diante de Deus. Quem aqui que está aqui na frente que tem ousadia? Você tem ousadia? Então tá bom. Então se você quiser, você vai fazer o que eu estou te dizendo. Vou te dar uma ideia. Faça alguma coisa no computador e coloque lá na frente da sua cama, onde você dorme e cola na parede. Uma alma para Jesus nesse ano 2015. Todo dia quando você levantar, quando você acordar de madrugada para orar, quando você dobrar seus joelhos, você vai lembrar que você tem uma grande responsabilidade de conquistar uma alma para Jesus durante esse ano, amém? Você vai fazer isso? Quero orar por você. Senhor meu Deus, aqui estão, Senhor, os teus filhos nessa noite. Senhor, eles ouviram essa palavra, Senhor. Essa mesma palavra, Senhor, de pelo menos 2000 anos atrás, que influenciou, Senhor, muitas pessoas. O apóstolo Paulo, Senhor, esse homem, Senhor, que foi escolhido por Ti, influenciou também essas pessoas que estão aqui na frente nesse momento. Senhor Deus, aonde tiver um coração contrito, um coração, Senhor, que nesse ano deseja impactar pessoas, deseja influenciar famílias, Senhor, pessoas que estão ao seu redor, que Tu venha capacitar os Teus filhos, que Tu venha, Senhor, dar a palavra certa na hora certa, que Tu venha, Senhor, preparar o momento, Senhor, que Tu venha realmente, Senhor, fazer com que eles venham ter convicção daquilo que eles estão pregando e falando. Senhor, meu Deus, capacita cada um dos Teus filhos, e que quando, Senhor, eles venham falar dessa palavra, quando eles vêm, Senhor, pregar esse evangelho, eles vão lembrar que esse evangelho alcançou a vida deles também, e que esse evangelho tem poder para mudar a vida de pessoas, que esse evangelho tem poder para regenerar, fazer mudança de vida, transformação, que esse evangelho tem poder para curar, que esse evangelho, Senhor, tem poder para fazer pessoas que não conseguem mais sonhar, pessoas que não têm mais sonhos, pessoas que não conseguem mais dormir à noite, pessoas, Senhor, que tomam remédio, Senhor, para tudo que fazem, que não tem mais paz no seu coração, pessoas, Senhor, que tem somente na sua mente, Senhor, o inimigo tem influenciado tanto a sua mente, que eles usam a sua mente para o mal, mas essa palavra tem tanto poder, e aqui está, Senhor, nessa noite, vasos escolhidos, que têm ousadia, que aonde eles chegarem, Senhor, Tu vai dar autoridade, para eles conquistarem alma para o Teu reino, no nome de Jesus, amém. Dê um abraço na pessoa que estiver no sala, diga aí, uma alma para Jesus esse ano, diga, uma alma para Jesus esse ano. Ei, pastor, a igreja vai ficar pequena o ano que vem, se cada um ganhar uma alma. Não posso mais continuar. De que maneira? Tão indiferente, preciso me apaixonar, amar essa gente, não posso mais continuar. De que maneira? Tão indiferente. Começa do começo lá, ainda como é que é? Nós vamos cantar, vai lá. Preciso fazer muito mais do que tenho feito. Preciso falar dessa paz que trago em meu peito. De que maneira? Dividir com alguém esse amor que mudou minha vida. Aleluia. Pra quê? Parar para ouvir o clamor das almas perdidas. Preciso me apaixonar, amar essa gente, não posso mais continuar. Tão indiferente, preciso me apaixonar, amar essa gente, não posso mais continuar. Tão indiferente,
salva de palmas para Jesus.